Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai fazer, continuando, aqueles vídeos que nós estávamos fazendo anteriormente, que é a respeito do livro do Eclesiástico, tirado dessa Bíblia Sagrada da Ave Maria. Essa aqui. Bom, pessoal, então continuando aquele assunto que nós estávamos falando, a gente está caminhando para a reta final já do livro do Eclesiástico. Como eu falei, é um livro muito interessante, com muitas interpretações, principalmente para a questão moral, ética. Ele nos dá um grande alicerce para que a gente possa aprender a ser cada vez pessoas mais éticas, mas que tenham uma conduta moral favorável, que não ajam de acordo com os desígnios de Satanás e do mundo, mas de acordo com os desígnios de Deus. Perigos do comércio. Duas coisas me parecem difíceis e perigosas. Dificilmente evitará erros. O que negocia o taberneiro não escapará ao pecado da língua. A pobreza fez cair vários deles no pecado. Quem procura enriquecer afasta os olhos de Deus. Como se enterra um pau entre as juntas das pedras, assim penetra o pecado entre a venda e a compra. O pecado será esmagado com o pecador. Se não te aferrares firmemente no temor ao Senhor, tua casa em breve será destruída. Como provar os homens? Quando se sacode a joelha, só ficam refugos. Assim a perplexidade permanece no pensamento do homem. A fornalha experimenta a jaz do olheiro. A prova do infortúnio os homens justos. O cuidado aplicado a uma árvore mostra-se no fruto. Assim a palavra manifesta o que vai no coração do homem. Não louves um homem antes que ele tenha falado, pois é assim que se experimentam os humanos. Busca da justiça. Se procurares a justiça, age consegui-la, e dela te revestirás como de um manto de festa. Habitarás com ela te protegerá para sempre. No dia do juízo, nela encontrarás apoio. As aves chegam-se aos seus semelhantes, assim a verdade volta àqueles que a põem em prática. O leão está sempre à espreita de uma presa. Assim o pecado será para aqueles que praticam a iniquidade. O homem santo permanece na sabedoria, estável como o sol, mas o insensato é inconstante como a lua. Na companhia dos tolos, guarda tuas palavras para outra ocasião. Se dê preferência assíduo junto às pessoas ponderadas. A conversação dos pecadores é odiosa, eles se alegram nas delícias do pecado. Uma linguagem cheia de blasfêmias é horripilante, e sua grosseria fará com que não queiramos ouvi-la. Uma disputa entre orgulhosos faz correr sangue, suas injúrias fazem sofrer os ouvidos. Olha que interessante, né? Aqui fala sobre a questão da busca da justiça. Como é importante nós procurarmos a justiça. A justiça, ela é realmente algo que deve nos revestir como um manto de festa. Ela vai nos proteger. No dia do juízo final, nós vamos encontrar apoio nela. Realmente, a verdade, ela se volta para as pessoas que buscam a justiça, para as pessoas que seguem os preceitos divinos, né? O homem santo permanece na sabedoria. O pecador, ele se gloria no pecado. O pecador se gloria na maldade. O pecador se gloria na insensatez do seu pecado. O pecador não tem nenhum juízo. Olha como é forte isso. A conversa deles é odiosa. Eles se alegram nas delícias do pecado. Então a gente tem que se afastar desse tipo de gente. A discrição salvaguarda da amizade. Quem revela o segredo de um amigo perde a sua confiança. Não mais achará amigos que lhe convenham. Ama o teu próximo e ser fiel na amizade com ele. Desvendares seus segredos, em vão correrás atrás dele. Pois como um homem que mata seu amigo, assim é o que destrói a amizade do próximo. Como um homem que solta o pássaro que tem na mão, assim abandonastes o teu próximo, e não mais o encontrarás. Não o persigas, que já está longe, escapou-se como uma gazela da armadilha, porque a sua alma foi ferida, e não mais poderás curar sua ferida.
Depois de uma injúria pode haver reconciliação. Desvendar, porém, os segredos de um amigo, um desespero para a alma desventurada. Então, que fala como é importante nós sermos discretos, nunca revelar os segredos do nosso amigo, amar o teu próximo e ser fiel na sua amizade. Quantas pessoas que desvendam os segredos do amigo, quantas pessoas que matam o amigo através de palavras, né? Quantas pessoas que abandonam o amigo. Isso é algo errado, nós não devemos nos fiar nesse tipo de coisa. Hipocrisia. Aquele que tem um olhar lisonjeiro ama negros propósitos. Ninguém pode afastá-lo de si. Em tua presença só terá doçura nos lábios. Admirará tudo o que disseres, mas em breve mudará a sua linguagem e armará laços às suas palavras. Abomino muitas coisas, porém nada tanto quanto ele. O Senhor também o detesta. Justiça imanente. Quem lança uma pedra no mar vê recair sobre sua cabeça. A ofensa feita por traição atingirá também o traidor. Quem cava uma fossa cairá nela. Quem põe uma pedra no caminho do próximo, nela tropeçará. Quem arma uma cilada a outrem, nela será apanhado. O desígnio criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal. A zombaria e a ofensa são próprias dos orgulhosos. A vingança os espreita como um leão. Aqueles que escarnecem do pecado do justo serão apanhados no laço. A dor os consumirá ainda vivos. Olha como é forte a justiça imanente, a justiça divina imanente, né? Aquela pessoa que trama projetos iníquos contra o próximo, aquela pessoa que tem desígnios criminosos, que coloca pedras no caminho do próximo, isso tudo voltará para ela, e ela não vai saber de onde veio. Ela fica, às vezes, escarnecendo das pessoas justas, escarnecendo das pessoas boas. Na verdade, elas não entendem que isso atrairá a ira de Deus sobre ela. A vingança. Cólera e furor são ambos execráveis. O homem pecador os alimenta em si mesmo. Aquele que quer vingar sofrerá a vingança do Senhor. Guardará cuidadosamente os seus pecados. Perdoa o teu próximo o mal que te fez. Teus pecados serão perdoados quando pedires. Um homem guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com o semelhante, e roga o perdão dos seus pecados. Ele que é apenas carne guarda rancor e pede a Deus que lhe seja propício. E então lhe conseguirá o perdão de seus pecados. Lembra-te do teu fim e põe termo às tuas inimizades, pois a decadência e a morte são uma ameaça para aqueles que transgridem os mandamentos. Lembra-te do temor a Deus e não fiques irado contra o próximo. Lembra-te da aliança com o Altíssimo e passa por cima do erro que o teu próximo cometeu inadvertidamente. Então, aqui fala que aquela pessoa que quer se vingar do próximo, aquela pessoa que às vezes ela fica com raiva, ela fica irada, ela não perdoa, ela realmente guarda rancor. Essas pessoas, Deus, ele vai pedir a conta delas. Deus, ele não vai deixar isso por isso mesmo, né? E às vezes a pessoa ela não coloca realmente o temor a Deus. Ela acha que Deus ele não está vendo nada disso. É importante nós temermos a Deus e não ficarmos irados contra o próximo, não ficarmos com raiva contra o próximo, né? Porque realmente é importante a pessoa perdoar as pessoas. Desavenças. Evita a desavença e diminui os pecados. O homem irascível provoca as querelas. O pecador espalha a inquietação entre seus amigos e semeia inimizade no meio de pessoas que vivem em paz. O fogo queima na proporção da lenha que é na floresta. A ira do homem inflama-se na medida de seu poder e desenvolve-se em proporção de sua riqueza. Uma querela precipitada acende fogo. A presteza na disputa derrama sangue. E a língua que presta falso testemunho causa a morte. Sopra sobre uma centelha e ela se abrasará. Cospe sobre ela, ela se apagará, quando saem da tua boca. É importante a gente evitar, então, as desavenças, né? As desavenças são as faltas de compreensão, os desentendimentos. A gente precisa realmente evitar, porque isso não vai atrair as bênçãos de Deus. A gente não pode semear esse tipo de coisa, sermos pessoas iradas, pessoas que realmente buscam sempre se vingar do próximo, né? A gente precisa ter uma paz dentro de nós. E evitar realmente esse tipo de problema, esse tipo de maldade, que é você ficar irado contra o próximo, né? Isso é contra a vontade de Deus. Deus quer que nós perdoemos, Deus quer que nós amemos o nosso próximo, que nós
não guardemos raiva, que nós não guardemos rancor do nosso próximo. Crimes da língua. Maldito o delator e o homem que diz branco e preto, pois semeia a discórdia entre muita gente que vive em paz. A língua de um terceiro abalou muitos deles e os afugentou de uma nação a outra. Ela destruiu as cidades fortes dos ricos e arrasou as casas dos poderosos. Desbaratou os exércitos dos povos e dispersou nações valentes. A língua de um terceiro fez repudiar mulheres superiores e privou-as do fruto do seu labor. Aquele que o ouve não terá paz, não terá amigo quem tem confiança. A chicotada produz um ferimento, porém uma língua má quebra os ossos. Muitos homens morreram a fio de espada, mas não tantos quanto os que pereceram por causa da língua. Feliz aquele que está ao abrigo da língua perversa, que não passou pela cólera dela, que não atraiu sobre si o seu jugo, e que não foi atado pelas suas correntes. Pois o jugo dela é um jugo de ferro, e suas correntes, correntes de bronze. A morte que ela dá é morte desastrada. A moradia dos mortos é-lhe preferível. Ela durará, mas não sempre, ela dominará o proceder dos injustos. Os justos não serão devorados pelas suas chamas. Aqueles que abandonam Deus lhes serão entregues. Ela os consumirá sem se apagar. Ela se lançará sobre eles como um leão. Ela os estraçalhará como um leopardo. Protege seus ouvidos como uma sebe de espinhos. Não des ouvidos à língua maldosa. Põe em tua boca uma porta com ferrolhos. Mete teu ouro e tua prata. Faz uma balança para pesar as tuas palavras. E para a tua boca um freio bem ajustado. Tem cuidado para não pecar pela língua, para não caíres na presença dos inimigos que te espreitam, e para que não venha o teu pecado a ser incurável e mortal. Olha como isso é sério. Os pecados da língua, aquela pessoa que peca através de palavras, são pessoas odiosas, né? São pessoas que a moradia dos mortos é-lhe preferível, a morte que ela dá é uma morte desastrada. Então, na verdade, essas pessoas, elas vão realmente perecer muito, elas não vão ter nenhum tipo de sucesso, né? Então, assim, aquelas pessoas que acabam pecando através, então, desse tipo de pecado, a gente às vezes ouve uma língua maldosa, uma pessoa que tem um proceder totalmente desfavorável, uma pessoa ela é maldosa através das suas palavras, ela tem uma língua perversa, essas pessoas elas não serão a sua memória. Deus não vai esquecer esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa vai ser amaldiçoada por Deus. Não tem como a pessoa querer ter algum tipo de resposta sendo uma pessoa perversa, tendo uma língua perversa. Essa pessoa ela não vai alcançar as bênçãos de Deus, muito pelo contrário, ela vai alcançar as maldições de Deus, porque Deus está contrário. Ele é contra a quem tem uma língua perversa, ele é contra a quem tem esse tipo de procedimento. Empréstimos. Aquele que tem compaixão empresta ao teu próximo. Aquele que tem a mão generosa guarda os mandamentos. Empresta ao teu próximo quando estiver necessitado. De teu lado, paga-lhe o que lhe deves, no tempo marcado. Cumpre tua palavra e procede lealmente com ele, e acharás em toda ocasião que te é necessário. Muitos consideraram como um achado que pediam emprestado, e causaram desgosto àqueles que os ajuntaram. Até que se tenha recebido, beija-se a mão de quem empresta. Com voz humilde, fazem-lhes promessas. Continuando aqui. Mas, chegando o tempo de restituir, pedem-se prazos, essas têm palavras pesarosas e queixas. Toma-se como pretexto a dificuldade da época. Se o que pede emprestado pode restituir, nega-se a princípio, restitui em seguida sua metade da quantia e a considera como um lucro. Se não tem meios para pagar, priva o que emprestou do seu dinheiro. Dele se faz gratuitamente um inimigo. Ele o paga com ofensas e maldições e paga com o mal o bem que recebeu. Muitos não emprestam, não por maldade, mas por medo de serem injustamente iludidos. Todavia, sendo gente para com o miserável, e não o faças esmorecer depois da esmola. Por causa do mandamento, socorre o pobre, e não o deixes ir com as mãos vazias na sua indigência. Perde o teu dinheiro em favor de teu irmão e de teu amigo. Não o escondas debaixo de uma pedra para ficar perdido. Gasta o teu tesouro segundo o preceito do Altíssimo. Isso te aproveitará mais do que o ouro. Encerra a esmola no coração do pobre. Ela rogará por ti, a fim de te preservar de todo o mal. Para combater o teu inimigo, ela será uma arma mais poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente. Olha como isso é forte, a esmola, como ela tem poder. A esmola tem um poder protetor. Ela protege aquela pessoa que está, às vezes,
muito vulnerável ao mal, porque não tem como a gente entender que nós não estamos vulneráveis ao mal neste mundo. Isso é óbvio. O mal nos espreita por todos os lados. E quando a gente é generoso, quando a gente tem piedade das pessoas que precisam, quando a gente estende a mão ao pobre, aqui fala muito claramente, isso será uma poderosa proteção, vai nos proteger de todo mal. A esmola no coração do pobre, ela rogará por ti. Olha que interessante, né? A fim de te preservar. Quando você encerra a esmola, ela rogará por ti para te preservar por todo o mal, entendeu? Para combater o teu inimigo, ela vai ser uma arma mais poderosa que o escudo e a lança de um homem valente. Isso é muito forte, né? Fiança. O homem de bem responsabiliza-se pelo próximo. O homem sem pejo abandona-se a si próprio. Não esqueças o benefício daquele que se responsabiliza por ti, pois ele arriscou a vida para te amparar. O pecador e o impudico fogem de seu fiador. O pecador atribui a si mesmo o benefício de quem por ele se responsabiliza, e com coração ingrato abandona o seu libertador. Um homem se responsabiliza pelo seu próximo, e este, perdendo a vergonha, o abandonará. O mau penhor perdeu muitas pessoas que prosperavam, e as agitou como as ondas do mar. Com a reviravolta das coisas, ela exilou muitos poderosos, que se tornaram peregrinos em terra estrangeira. O pecador que transgride os mandamentos do Senhor se comprometerá a responder inoportunamente por outro, e aquele que tratar muitos empreendimentos não escapará do processo. Ajuda o próximo conforme as tuas posses, e cautela-te para que não caias tu também. Sobriedade e discrição. O principal para a vida do homem é a água ou pão, o vestuário e uma casa para ocultar a sua nudez. Mais vale o que um pobre come sobre um vigamento do que um magnífico banquete em casa alheia. Para quem não tem domicílio, contenta-te com o pouco ou muito que tiveres, e evitarás a censura de seres um estranho. É uma vida miserável daquele que vai de casa em casa, em toda parte onde se hospedar, não estará confiante, e não ousará abrir a boca. Recebe-se com hospitalidade, hás de comer e de beber a ingratos. Depois disso, ouvem-se palavras desagradáveis. Vamos, intruso, prepara a mesa, o que tens, dá de comer aos outros. Retira-te por causa da homenagem que devo prestar aos meus amigos. Preciso de minha casa para nela receber meu irmão. Eis coisas penosas para um homem insensato, ouvir censuras pela hospitalidade e pelo empréstimo que se fez. Então, aqui fala que realmente a gente tem que se contentar com o pouco ou muito que nós tivermos, né? Aí nós evitaremos a censura de sermos um estranho, principalmente se você está hospedado na casa, às vezes, de uma pessoa e às vezes, vamos supor, né? Quando você recebe com hospitalidade, você precisa realmente ter uma certa capacidade de suportar isso, porque não é normal a pessoa ela se revoltar contra isso. Ela precisa ser paciente, ela precisa ser resiliente, ela precisa ser calma diante de todos os desafios. Ela não pode ser uma pessoa que se irrita, que se ira com coisas pequenas. Ela precisa ter a calma, a hospitalidade, né? E nunca reclamar do pouco ou muito que tem. Educação dos filhos. Aquele que ama seu filho castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde. Não tenhas de bater à porta dos vizinhos. Aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele. Ele mesmo se gloriará entre seus amigos. Aquele que educa o filho torna o seu inimigo invejoso. Entre seus amigos será honrado por causa dele. O pai morre é como se não morresse, pois deixa depois de si um seu semelhante. Durante sua vida viu seu filho e nele se alegrou. Quando morrer não ficará aflito, não terá de se que envergonhar perante seus adversários, pois deixou em sua casa um defensor contra os inimigos, alguém que manifestará gratidão aos seus amigos. Aquele que estraga seus filhos com mimos terá que lhe pensar as feridas, e cada palavra as suas entranhas se comoverão. Um cavalo indômito torna-se intratável. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. Adula o teu filho e ele te causará medo. Brinca com ele e te causará desgosto. Não te ponhas a rir com ele para que não venhas a sofrer com isso. Não acabes rangendo os dentes. Não lhe dês toda a liberdade na juventude. Não feches os olhos às suas extravagâncias. Obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem, castiga-o com varas enquanto ainda é menino, para que não suceda endurecer-se e não queira mais acreditar em ti, e venha a ser um sofrimento para a tua alma. Educa o teu filho, esforça-te para instruí-lo, para que não desonre com sua vida vergonhosa. Como é importante, então, aqui fala a questão da educação dos filhos. Aquela pessoa que sabe educar o seu filho, né?
que ela não trata mal o seu filho, que ela não é assim indiferente ao seu filho, né? Quantas pessoas que são assim, que dão uma educação muito ruim para os seus filhos. E isso, quando você faz isso, você não vai estar colhendo uma coisa boa. Como diz aqui, quando você realmente trata mal o seu filho, né? Quando você estraga o seu filho com mimos, quando você realmente acaba adulando o teu filho, brincando com o teu filho, rindo com o teu filho, isso vai acontecer de trazer desgosto para você, medo e sofrimento. Então você precisa aprender a educar o teu filho. Saúde. Mais vale um pobre sadio e vigoroso do que um rico enfraquecido e atacado de doenças. A saúde da alma, na santidade e na justiça vale mais que o ouro e a prata. Um corpo robusto vale mais que imensas riquezas. Não há maior riqueza que a saúde do corpo. Não há prazer que se iguale à alegria do coração. Mas vale a morte de uma vida na aflição, o repouso eterno que um definhamento sem fim. Bens escondidos em uma boca fechada são como preparativos de um festim colocado sobre um túmulo. O que serve ao ídolo a oferência que lhe fazem? Não pode comê-la nem lhe respirar o aroma. Assim, aquele que o Senhor repele e que carrega o castigo de seu pecado. Seus olhos vislumbram o alimento e ele suspira, assim como suspira o eunuco ao abraçar uma virgem. Que fala como é importante a gente ter a saúde, né? A saúde da alma, ela vale mais do que o ouro e a prata. A saúde da alma na santidade e na justiça. Aqui fala o quão importante é nós praticarmos a justiça. Não há mais prazer que se iguale à alegria do coração. Realmente, como é importante a gente realmente entender que isso é fundamental. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, e o inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e se firme. Concentra teu coração na santidade e afasta-te da tristeza para longe de ti. Pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. A inveja e a ira abreviram os dias, e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente. Seus banquetes são preparados com solicitude. Então aqui fala o quão importante é a gente não sentir inveja, não sentir ira, não sentir assim tristeza, porque isso vai trazer problemas para nós. A alegria do coração é a vida do homem, o inesgotável tesouro de santidade. Isso é muito sério, não é simplesmente você estar triste, eu estou triste e pronto. Não. A tristeza do homem, ela realmente acaba fazendo mal, vai atormentando a alma da pessoa. A saúde do homem é o inesgotável tesouro de santidade, a alegria do coração, né? Torna mais longa a sua vida. Você precisa ter compaixão de tua alma, né? Tornando-te agradável a Deus, concentrando o coração da santidade. A tristeza mata muitos, não anela utilidade alguma. Nem a inveja, a ira, a inquietação acarreta a velhice, um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente. É importante a pessoa ter essas virtudes morais, bondade, certo? Que é tudo que vai trazer beleza, vai trazer paz, vai trazer solicitude, vai trazer amor, vai trazer alegria à vida do homem, né? Ao passo que aquela pessoa que vive uma vida afundada na tristeza, afundada em sentimentos negativos, essa pessoa ela não vai ser feliz. Infelicidade do avarento. As vigílias para enriquecer ressecam a carne. As preocupações que elas trazem tiram o sono. A inquietação pelo porvir perturba o sentido. Uma doença grave torna a alma moderada. O rico trabalha para juntar riquezas. E quando se entrega ao repouso, goza o fruto de seus haveres. O pobre trabalha por não possuir com que viver. Ao término da vida, tudo lhe falta. Aquele que ama o ouro não estará isento de pecado. Aquele que busca a corrupção será por ela acumulado. O ouro abateu a muitos e seus encantos se perderam. O ouro é um obstáculo para aqueles que lhe oferecem o sacrifício. Felizes daqueles que a buscam com ardor, ele fará perecer todos os insensatos. Bem-aventurado o rico que foi achado sem mácula, que não correu atrás do ouro, que não colocou sua esperança no dinheiro e nos tesouros. Quem é esse homem para que o felicitemos? Ele fez prodígios durante sua vida. Aquele que foi tentado pelo ouro e foi encontrado perfeito. Está reservado uma glória eterna. Ele podia transgredir a lei e não a violou. Ele podia fazer o mal e não o fez. Por isso, seus bens serão fortalecidos no Senhor. Toda a Assembleia dos Santos louvará suas esmolas.
Olha que interessante, aqui fala como que é infeliz o homem avarento, aquela pessoa que deposita a sua felicidade no dinheiro, né? O rico trabalha para juntar riquezas, o pobre trabalha porque não tem com o que viver. É importante a gente entender que a pessoa que busca o ouro, o rico aqui que junta riquezas, ele não estará isento de pecado, ele será corrompido pelas riquezas. Ela é um obstáculo realmente para a vida sensata, para a vida plena. Bem-aventurado aquela pessoa que foi achado sem mácula, que não correu atrás do ouro. Essa pessoa, ela vai ser fortalecida no Senhor. Ela será delegada para ela a glória eterna. Por quê? Porque ela não correu atrás do ouro. Ela foi tentada pelo ouro, mas ela resistiu ao dinheiro. Ela não colocou a sua esperança no dinheiro. Aquela pessoa que foi achada sem mácula. Existem pessoas ricas que são assim. Pessoas ricas que elas não depositam a sua esperança no dinheiro. Elas não ficam trabalhando, elas não ficam juntando riquezas, elas são achadas sem mácula, elas não correm atrás das riquezas dessa vida, elas não correm atrás do ouro, elas não depositam a sua esperança nisso, muito pelo contrário, elas depositam a sua esperança em Deus. Ela é tentada às vezes, né, para tentar realmente ganhar mais dinheiro, mas ela resiste. E para ela está reservada a glória eterna, porque ela não transgrediu a lei. Ela podia fazer o mal e não fez, entendeu? Então, seus bens serão fortalecidos no Senhor. Olha como é forte. Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar a falar sobre esse importante livro do Eclesiástico. Espero que vocês estejam gostando, pessoal. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.